ouvir a voz do Salvador. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu preguei esse texto semana passada lá na congregação e queria compartilhar essas reflexões com os irmãos. A partir do versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram nada. Versículo 25. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disse um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu não sei você, querido, mas eu fui ensinado desde muito pequeno, desde criança, a olhar para o Cristo ressurreto e enxergar nele as características que todo crente precisa enxergar. Ele é glorioso, ele é majestoso, ele é onipresente. Agora ele tem o poder de estar em todos os lugares, ele tem todo o conhecimento, ele não está mais limitado a uma carne física, porque o seu corpo é um corpo ressurreto, que é diferente de um corpo ressuscitado. O corpo ressuscitado, ele tem a mesma essência física de antes de morrer, e algumas pessoas são mencionadas na Bíblia como ressuscitados. Mas Jesus, além de ressuscitado, ele recebeu um corpo ressurreto, é um corpo glorificado. E isso dava para ele alguma condição extraordinária. E eu sempre visualizei Cristo dessa forma extraordinária. Desde muito pequeno, era muito fácil para mim ler esse texto, ou qualquer um texto que falava do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, e imaginar esse Cristo poderoso, esse Cristo sem limites, esse Cristo em que a morte já não era mais uma possibilidade para ele, porque ele agora não morre mais, não é possível mais tirar a vida de Cristo depois da sua ressurreição. E ele viveu ainda 40 dias aqui na terra, sabendo disso, não era mais possível tirar a vida dele. Ele viveu mais 40 dias aqui na terra, sabendo que todo o poder e toda a autoridade tinha sido dada a ele. E isso é extraordinário quando se lê esse texto, porque
Tem alguma coisa muito estranha, muito diferente acontecendo aqui nesse texto para um Cristo ressurreto que tem todo esse poder e toda essa autoridade. Como é que um Cristo ressurreto que tem todo o poder, tem toda essa autoridade, no lugar de aparecer em Jerusalém e falar bem assim, olha, eu tenho todo o poder, eu tenho autoridade e eu quero tirar a autoridade de todos os sacerdotes, de todos os políticos, de todos aqueles que lideram a vida das pessoas aqui, porque a mim foi dado todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Como é que esse Cristo que recebeu todo o poder, inclusive venceu a morte, não vai para Roma, que era o máximo de poder na terra, e diz assim, ó, dá licença César, agora eu sou o dono do trono, porque eu recebi o direito de assumir o reino sobre toda a terra, sobre todo o universo. Eu venci a morte. Não tinha ninguém a ser comparado com Cristo. Não existia ninguém que pudesse colocar-se parelho com ele e dizer bem assim, ó, nós estamos juntos, nós estamos no mesmo nível, vamos dividir aí o trono, vamos dividir a autoridade, vamos dividir o poder. Não, ele era toda a autoridade em pessoa. E o que me chama a atenção nesse texto, querido, é que não obstante tudo isso ser verdade, ele era tudo isso, todo glorioso, todo poderoso, sobrenatural, ilimitado. Ele aparece num caminho que ligava para um povoado, longe de Jerusalém, com dois que estavam seguindo Jesus, mais ou menos, né? Talvez não tão de perto, mas talvez não de longe, e esses dois resolveram abandonar a fé. O que dá a entender é que eles estavam decepcionados, tristes, apavorados com a morte violenta que Cristo sofrera na cruz, na sexta-feira, e já era o terceiro dia, e nada tinha acontecido para que os seus olhos pudessem contemplar alguma mudança, e eles resolvem desistir de ficar em Jerusalém, desistir de esperar alguma coisa do Cristo, porque afinal de contas o Cristo morreu. Então eles vão embora. O seu povoado era como se fosse um vilarejo próximo de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros, está aí 60 estádios, né? No versículo 13, é isso? No finalzinho do versículo 13. E eles resolvem ir embora. E eu imagino que junto com eles, muitos outros resolveram voltar para suas casas, para suas aldeias. E talvez eles ficaram esperando chegar em casa e a mulher dizer assim, e aí, já desistiu de seguir o Cristo? Ou o pai chegasse para eles, e aí, abestado, deu alguma coisa seguir esse Cristo aí que você estava seguindo? Falei para você que ele não era o Messias? E eles já sabiam que iriam sofrer bullying, porque passaram um tanto de tempo, alguns 3 anos, seguiram esse Jesus que agora tinha morrido. E eles estavam andando no caminho, conversando sobre aquilo que tinha acontecido na sexta-feira, que era a morte violenta que Cristo tinha passado. As chicotadas, o sangue espalhado, a cruz, os suspiros, a dor, toda a violência que aquilo significava, e como uma tragédia dessa marca a vida de uma pessoa que assistiu a isso. Eles estavam conversando isso no caminho, quando o próprio Cristo aparece para eles, o texto diz, versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Eu não sei se você já observou essa expressão nesse versículo, querido, mas se você não observou, marque aí, risque aí na sua Bíblia. Jesus se aproximou. Antes do se aproximou, ele mesmo apareceu para eles. Aquele rei sobre todas as nações, sobre todo o universo, o todo-poderoso, o glorioso, o extraordinário, o que tem todo conhecimento, ele, mesmo tendo toda essa glória, resolve caminhar com 2 andarilhos que estavam largando a fé, que estavam largando Jerusalém, que estavam voltando decepcionados, porque o seu mestre, a sua esperança tinha morrido, já há 3 dias. E ele começa a andar. Primeira coisa, a primeira expressão aqui é que diz que o próprio Jesus se aproximou. Eu não sei qual é a dor que você vive. Eu não sei qual é a desesperança que você vive, qual é a luta que você tem passado, qual é o trauma que você tem sofrido. Eu não sei quão abalado está a sua fé, o seu coração, a sua mente. Mas assim como Cristo se aproximou desses homens, Ele se aproxima de nós quando nós estamos no momento de dor, no momento de dúvida, no momento em que a gente está querendo desistir, voltar para práticas que antigamente a gente não tinha antes de conhecer o Cristo. Mas Cristo se aproxima desses homens. E não só se aproxima,
ele começou a caminhar com eles. Se aproximou e ia com eles. Qual era a necessidade que Cristo tinha de andar nesse caminho de Emaús? Qual era a necessidade que Cristo tinha de andar com 2? Se ele podia andar pelo menos com 13. Com os 11 mais as mulheres que tinham ido no túmulo. Ele resolve caminhar com 2. Que coração simples é esse? Que coração humilde é esse? Que não vai tomar posse do trono em Jerusalém, não vai tomar posse do trono em Roma, vai caminhar com 2 desesperançados, traumatizados, sofridos, que estavam ainda com um olhar na morte. Jesus se aproxima e vai caminhando com eles. E eles conversando. E Jesus ouvindo. Já parou para prestar atenção que Jesus te ouve? Ele não só se aproxima de você, ele não só caminha com você, mas ele te ouve. E ele não só te ouve, ele se preocupa com o que está no seu coração, com o que está na sua mente, com o que está nos seus lábios. E aí no versículo 16 ele diz assim, como se ele não soubesse, como se ele não fosse o Todo-Poderoso, o que tem todo conhecimento. Ele diz assim, que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles já estavam caminhando entristecidos. Mas aí eles olham para aquele homem que estava caminhando agora com eles, e entristecido eles param. Como que diz assim, não. Nós vamos ter que parar aqui para explicar para esse cara o que foi que aconteceu. Porque esse cara é um ignorante. Esse cara não lê jornal. Esse cara não abriu a internet para ver as notícias que aconteceram esse final de semana. Esse cara é um ignorante. É a palavra que tem aí no versículo de número 18. Do meio para o fim do versículo 18. Acaso só você ignora o que aconteceu? Acaso só você é um ignorante que não sabe que Jesus morreu? Ele era a nossa esperança. Veja, ele era. Está aí no versículo de número 19. No meio do versículo 19. Ele era varão poderoso, profeta. Era a nossa esperança. Mas já faz 3 dias que ele morreu. E nós esperávamos que ele fosse, que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois disso tudo, nós estamos tristes. Mas Jesus estava ali, próximo deles, obrigado. Ouvindo, prestando atenção, dando o coração, sujando os seus pés. Eu fico imaginando o Deus ressurreto, ainda sujando os seus pés de poeira, porque estava preocupado com 2 pessoas. Esse Deus se preocupa comigo e contigo, querido. Esse Deus se preocupa com o que está pesando no seu coração, com o que está entristecendo a sua vida, com aquilo que está tirando a sua esperança. Ele se preocupa com você. Deixe o seu coração brotar a fé e a esperança novamente, porque esses homens eles estavam tão desesperados, tão desesperançados, que as mulheres chegaram e falaram assim, olha, aconteceu alguma coisa, porque nós fomos lá no túmulo, a pedra tinha sido removida, nós entramos, não vimos nada, anjos aparecendo para nós e falaram que ele ressuscitou. Dá para acreditar, né? Vai acreditar nisso agora? Está querendo contar uma historinha para a gente. Tá, tem alguns discípulos que até foram lá e conferiram realmente, a pedra estava removida, o corpo não estava lá, mas alguém deve ter feito alguma brincadeira e tirado o corpo de Jesus de lá, porque ele não ressuscitou não. Às vezes a nossa desesperança é tão grande, que Cristo está nos mostrando a resposta e a gente não consegue enxergar, ou a nossa desesperança é tão grande que os nossos olhos estão como os olhos desse homem, que Cristo está do nosso lado e a gente não percebe. A gente percebe a dor, a gente percebe o medo, a gente percebe a angústia, a gente percebe a desesperança, a gente percebe o sofrimento, mas não percebe que Cristo está do nosso lado, caminhando conosco, ouvindo os nossos lamentos, dando atenção aos nossos lamentos. E Cristo continua e começa a expor a palavra de Deus para eles. E a partir de Moisés, passando por todos os profetas, começou a expor o que precisava acontecer com Cristo, com Ele mesmo. E aí o coração deles começou a arder, e começou a se aquecer, e começou a ferver, mas ainda assim eles não reconheceram que era o Cristo, porque muitas vezes a gente dá atenção às circunstâncias que nos cercam, e não olha com um olhar de fé. E eles se aproximam então da aldeia, talvez depois de caminhar alguns quilômetros, não sabemos ao certo, com Cristo ao lado deles, e eles sem perceber, mesmo que com o coração fervendo, daquilo que eles estavam ouvindo a respeito do que precisava acontecer com Cristo, e eles pensando assim, puxa, tudo isso vai acontecer com o Messias, e a gente pensava que era aquele carinha lá de Nazaré,
E não foi, parece que bateu na trave. Tão perto que nós chegamos de ser o Messias, mas não era. E aí quando eles chegam na aldeia, Jesus fala meio que alguma coisa para eles, dando a entender que ele ia continuar a caminhada. Eu vou continuar aqui. E eles falam assim, não, fica conosco. O sol já está se pondo, é perigoso andar nessas estradas. Já está escurecendo, é perigoso. Engraçado que eles estavam vindo de Jerusalém. No caminho de Emaús, vindo de Jerusalém, indo para o povoado. E eles estavam tão entristecidos que não se preocuparam com o fato de que já estava entardecendo. E que eles poderiam pegar um trecho da estrada à noite. Lá não tinha iluminação pública, não tinha vigilância nas estradas para poder cuidar das pessoas, não tinha nada disso. Era perigosíssimo caminhar à noite. E eles foram. E quando chegaram lá na entrada da cidade, ao anoitecer, eles falam para Jesus assim, fica conosco, já é tarde, não vai ser legal você continuar, falando para Jesus, não vai ser legal você continuar caminhando aí nessa estrada, você pode correr algum risco, pode correr algum perigo. Jesus não corria perigo algum, querido, não havia mal algum que os homens poderiam fazer para ele, porque ele era ressurreto. E ele resolve ficar na casa dos homens. Para que Jesus resolve ficar na casa daqueles homens? Só tem uma resposta, querido. Esse Deus ressurreto, todo-poderoso, se preocupa tanto com o nosso coração, que Ele fica conosco. Ele fica junto de nós nos nossos momentos de dores, de aflição, de desesperança, de trauma, de angústia. Ele se aproxima de nós e Ele fica conosco. Ele não tinha necessidade de ficar, Ele não precisava ficar, mas aqueles homens precisavam que Ele ficasse. E Ele ficou. E talvez foram se lavar, que era o costume da época antes de entrar na casa, foram lavar as mãos antes de assentar à mesa, porque era costume da época fazer isso, e na hora de servir o pão, Jesus pega o pão, agradece ao Pai, e aí eles percebem, durante a oração eles percebem, é Ele. Talvez um chutou o pé do outro, e um olhou para o outro, e quando olha para Jesus, ele desaparece. De forma gloriosa, de forma espantosa, de forma maravilhosa. E o que aqueles homens fazem? Aqueles homens imediatamente se levantam e voltam para Jerusalém. Poxa, não era perigoso andar à noite? Não era perigoso andar nessas estradas ali ao redor de Jerusalém ao anoitecer? Pois eles voltam, é à noite mesmo. E vão procurar os discípulos para dizer, Ele nos apareceu. Ele renova a nossa esperança, Ele renova a nossa fé, Ele renova o nosso olhar, Ele abre de novo as possibilidades para a nossa vida. Esse é o nosso Deus. E isso precisa trazer alegria ao nosso coração, esperança ao desesperançado. Isso precisa trazer para a nossa vida essa convicção de que nós estamos adorando um Deus que é verdadeiro acima da morte, acima de qualquer circunstância. Isso precisa trazer ao nosso coração esse comprometimento de que, agora o medo não me segura mais, agora a desesperança não me segura mais, eu vou voltar para onde eu estava, eu vou voltar para onde o meu coração ardia. Lembra lá de Apocalipse 2, versículo 5? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, se não, eu venho a ti e removerei de ti o teu candeeiro, eu vou remover a tua luz. Se você não prestar atenção, você pode ficar se escurecendo, se obscurecendo, se fechando nas coisas negativas de uma forma que você não vê que o Cristo está andando contigo, está ouvindo você, está próximo de você, está te dando esperança, está abrindo seus olhos e a gente não percebe. Abre o seu coração, querido. Sinta Cristo caminhando contigo, sinta Cristo cuidando de você, cuidando da sua família. Está doendo? Está difícil? Estava difícil para Cleopas e para esse outro que estava com ele também. Estava difícil esse caminho de sair de Jerusalém depois de tantos dias seguindo o Mestre. Estava difícil poder olhar para trás e falar assim, será que foi tudo em vão? Será que essa nossa caminhada esperando em Cristo foi em vão? E eles tendo que voltar, dar passo a passo, e agora chega esse homem, para do lado deles e ainda pergunta, o que foi que aconteceu? Cristo está conosco. Isso precisa trazer essa energia de novo ao nosso coração, para que a gente possa continuar caminhando para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Anime o seu coração na caminhada com Cristo. Renove o seu coração na caminhada com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Eu poderia parar aqui. E talvez fosse sensato para essa mensagem aqui. Mas existe um outro ponto que eu queria tratar com vocês diante dessa mensagem. Esse Cristo
que anima o nosso coração, ele nos dá uma responsabilidade de nós sermos sal da terra, luz do mundo. Quarta-feira eu estava compartilhando um texto aqui que diz que o reino de Deus é como uma pitada de fermento, que colocada na massa leveda toda a massa. Não existe razão de ser, de Cristo ter aparecido para aqueles dois homens, se não fosse para aqueles dois homens compartilhassem com outros, e outros com outros, e que nós fôssemos levedando esse mundo que é tão pesado. Não existe razão de ser eu ser atingido pela esperança em Cristo e não ser reflexo dessa esperança para outras pessoas que estão desesperançadas. Não existe razão de ser de eu encontrar a resposta para a vida eterna, enquanto outras pessoas estão caminhando para a morte eterna porque não conhecem o Cristo Salvador. Não existe razão de ser de agora eu caminhar e saber que Cristo está caminhando comigo, que Cristo está me ouvindo, que Cristo está falando comigo, que Cristo está comendo comigo, que Cristo está agradecendo ao Pai comigo, e isso não transforma a vida das pessoas que estão ao meu redor. Não existe razão de ser de eu estar no caminho e saber que o Senhor, que fez os céus e a terra, me sonda e me conhece e penetra todos os meus pensamentos, e ainda a palavra não me chegou à boca, mas Ele sabe, Ele conhece o meu caminho e quer me levar para o caminho de eternidade. Eu sei que Ele quer me levar para o caminho de eternidade, mas eu não me preocupo com a pessoa que está ao meu redor, eu não me preocupo com as pessoas que estão perto de mim. Será que eu fui mesmo alcançado por Cristo nessa caminhada? Será que eu fui mesmo ouvido por Cristo? Será que a esperança brotou mesmo no meu coração? Porque se brotou, querido, essa semente precisa ser espalhada. E eu lembro agora daquela parábola do semeador, que ele vai pelo caminho e semente cai na beira do caminho, semente cai no meio do espinho, semente cai em terra boa, e Deus dá o crescimento onde Ele quer, na porção que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós precisamos jogar semente. Jogar semente, independente se a gente acha que tem pedra, se a gente acha que tem espinho, joga semente, porque ela já foi te dada. De graça recebestes, de graça dai. Você recebeu uma esperança que o mundo está precisando. O mundo aí afora está desesperançado, assim como esses dois homens estavam. Esses homens estavam sem respostas. Esses homens estavam sem ter o que falar. Esses homens estavam sem ter o que dizer. Mas agora os olhos deles foram abertos. Agora eles entenderam, quando eles sentaram para comer e Cristo começou a agradecer, eles entenderam, é Ele realmente ressuscitou. E agora eles resolvem caminhar 10 quilômetros à noite numa estrada totalmente perigosa, porque agora eles estavam cheios de esperança. Valia a pena correr qualquer risco para levar esperança para os irmãos que estavam lá em Jerusalém, desesperançados também. Agora eles se encheram de esperança e precisavam levar essa esperança para outros. Queridos, Cristo vai ao encontro desses dois homens propositalmente. Cristo vai ao encontro desses dois homens no caminho de Emaús propositalmente. Isso não foi um acidente, isso não foi uma coincidência, isso foi proposital. Ele escolheu ir para esse caminho e ter essa conversa com esses dois homens. Para quê? Para renovar a esperança deles. Como é que se renova a esperança? Ouvindo, caminhando junto, falando da palavra de Deus, trazendo expectativa, comendo junto, partilhando pão, agradecendo a Deus. Aí você consegue abrir a expectativa de outras pessoas. Assim como Cristo propositalmente foi caminhar com aqueles dois homens, nós precisamos entender que ser sal da terra, ser luz do mundo, é caminhar com o necessitado, com o aflito, com o que está sofrendo, com o que está pensando em tirar sua vida, com o que está pensando em desistir do casamento, com o que está pensando em desistir da sua vida, da sua família, com o que está pensando em voltar para as drogas. Isso é ser parecido com Cristo. Ter um coração que propositalmente vai ao encontro do ferido. Ter um coração que propositalmente vai ao encontro daquele que está sofrendo. Não é ficar aqui na igreja esperando, Senhor, manda pra gente aí mais haitiano, manda pra gente aí mais venezuelano, manda pra gente aí alguém que está sofrendo, que quando chegar aqui a gente vai cuidar. Jesus foi ao encontro deles que estavam sofrendo. Jesus se despiu da sua glória de novo, e humildemente vai andar com homens que não conseguiram reconhecer quem ele era. E às vezes a gente fica se perguntando, será que vão perceber que nós somos de Cristo? Será que vão perceber que Cristo está com a gente?
precisamos fazer o que Cristo fez. Cristo se preocupou com o sofrido, com o aflito, com o angustiado, com o desesperançado. E nós precisamos fazer igual, queridos. Quantas pessoas na sua família que estão sofrendo, precisando de uma resposta, e Cristo é a resposta, você sabe, Cristo é a resposta. Quantas pessoas ao nosso redor, pensando em tirar a vida, esperando apenas que alguém se aproxime, que caminhe junto, que coma junto, partilhar uma tapioca, um cuscuz, vamos lá tomar um café, vamos partilhar a vida, vamos partilhar fé, vamos partilhar expectativas, vamos conversar sobre Moisés, sobre os profetas, vamos conversar sobre a palavra, e o coração vai se renovando, assim como aqueles homens tiveram seu coração renovado. Existem muitas pessoas que estão no caminho hoje. Existem caminhos de morte. Mas Deus está nos chamando para o caminho eterno. Não só nós. Nós precisamos entender que existem muitas pessoas que estão no caminho de morte e que nós precisamos apontar para essas pessoas o caminho de vida eterna, que é Cristo Jesus. Então é muito gostoso a gente ouvir que Cristo caminha conosco, que Cristo ouve os nossos lamentos, as nossas angústias, as nossas dores. Mas não é como o pastor pregou semana passada, não existe razão de ser, de nós termos alguma coisa, de nós recebermos alguma coisa de Cristo, se não for para partilhar com aquele que tem menos, ou com aquele que não tem nada. Aqueles dois homens estavam à beira da morte, eles estavam à beira do suicídio, porque estavam totalmente sem esperança, totalmente sem expectativa, sabendo que iam ser motivo de chacota, motivo de bullying. Mas agora eles se encontraram com Cristo. Existem pessoas que essa semana estarão por aí na cidade, esperando que Cristo se aproxime delas, para ouvir, para estar junto, para comer alguma coisa. E Cristo tem o poder de aparecer sobrenaturalmente para qualquer pessoa. Ele tem esse poder. Mas ele resolveu usar a sua vida. Ele tendo esse poder todo, ele resolveu humildemente usar você. Seja instrumento de Deus, querido. Seja instrumento de Deus propositalmente. Ande na rua procurando. Deus, qual é a oportunidade que eu tenho aqui para ser bênção? E com quem é que eu posso andar junto? Com quem é que eu posso partilhar alguma coisa? Eu quero partilhar fé, eu quero partilhar o meu lanche de hoje, eu quero sentar com alguém para partilhar alguma coisa que o Senhor tem feito na minha vida. Aqueles homens saem à noite para partilhar em Jerusalém que Cristo tinha se revelado para eles. Cristo já se revelou para você? Vou perguntar de novo. Cristo já se revelou para você? Então você é o espelho de Cristo, para refletir Cristo para o mundo. E você precisa fazer isso propositalmente. Não espere as oportunidades chegar até você. Vá até elas. Faça a diferença. Em nome de Jesus. Lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: tende sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Deus vai te dar a oportunidade essa semana. Fique de olhos abertos, atento, e vá até elas, aproveite elas, em nome de Jesus. Amém? Eu anotei algumas perguntas aqui. Como você pode se aproximar do perdido, do desiludido, do sofrido, de forma a apresentar o Cristo? Como você pode demonstrar interesse naquilo que tem machucado o seu próximo? Como nós podemos dar esperança ao desesperançado? Seja a resposta para o mundo, em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus.